14 de julho de 2025, segunda-feira da 15ª semana do tempo comum. Meus queridos filhos e filhas ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, que alegria nos encontrarmos neste dia, iniciarmos a nossa semana ouvindo a palavra de Deus. Um convite a vocês, que me escutam, vocês que seguem a rádio, as minhas redes, compartilhem esse material para que mais pessoas possam crescer na amizade com Deus, também no conhecimento da Bíblia, se você está escutando pela primeira vez, acompanhe todos os dias, porque a cada dia, nós lemos e refletimos a leitura que a igreja nos propõe na sua liturgia, e é uma sequência, é muito bonito. Nós crescemos no conhecimento da Bíblia juntos, Queridos, iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 1, versículos do 8 ao 14 e 22. Naqueles dias, surgiu um novo rei no Egito, que não tinha conhecido José, e disse ao seu povo: olhai como o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com prudência em relação a ele, para impedir que continue crescendo e, em caso de guerra, se una aos nossos inimigos, combata contra nós e acabe por sair do país. Estabeleceram inspetores de obras para que o oprimissem com trabalhos penosos. E foi assim que ele construiu para o faraó as cidades entrepostos, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais o oprimiam, tanto mais se multiplicava e crescia. Obcecados pelo medo dos filhos de Israel, os egípcios impuseram-lhes uma dura escravidão e tornaram-lhes a vida amarga pelo pesado trabalho da preparação do barro e dos tijolos, com toda espécie de trabalhos dos campos e outros serviços que os levavam a fazer à força. O faraó deu esta ordem a todo o seu povo: lançai ao rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas poupai a vida das meninas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, sempre bom nós pontuarmos o texto bíblico de onde nós paramos. No sábado pela manhã, a liturgia do sábado nos apresentava o finalzinho do texto do livro do Gênesis. Então, por algumas semanas, nós refletimos o livro do Gênesis, a história da salvação. Começamos em Abraão, desde o início do ano litúrgico. Começamos em Abraão, depois Jacó, depois Isaac, depois Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois os filhos de Jacó, que são os 12 filhos de Jacó, a história de José do Egito, que era um dos filhos de Jacó que fora vendido para o Egito. Então, se você não acompanhou, você tem que voltar 2 semanas. É só pegar nas minhas redes sociais que as reflexões estão todas lá. Agora, então, sábado nós acabamos o livro do Gênesis, O livro de Gênesis para exatamente com a morte de José, que é um dos filhos de Jacó, ou Israel, Jacó e Israel, a mesma pessoa. Agora, nós começamos o livro do Êxodo. Então, o Êxodo começa a partir da morte de José, tá? Então, quando José, nós acompanhamos semana passada toda aquela trama, os irmãos de José venderam ele para o Egito, e depois o ciclo mudou, e eles acabaram reencontrando esse irmão, que se tornou o rei do Egito, E aí, o que acontece? José, ele morre. No sábado nós acompanhamos pela manhã a morte de José, E depois da morte de José, o povo de Israel, a descendência
dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó, continuam instaladas lá no Egito, né? Lembrando que José foi quem trouxe sua família para morar lá. Só que quando José morre, muda o rei. E quando muda o rei daquela localidade, as coisas começam a mudar. Que é o texto de hoje, o comecinho do livro de Êxodo, né? Olha só, naqueles dias surgiu um novo rei no Egito que não tinha conhecido José. E esse rei disse ao povo: vamos prestar atenção nos filhos de Israel. Olha, eles são muito mais numerosos do que nós egípcios. Olha só, minha gente. Aqui nós vemos uma mudada na história, né? Os filhos de Israel, que eram, por ter José como rei, era tratado muito bem, agora começa a ser olhado com maus olhos, né? Então já colocamos na nossa vida isso. Já colocamos na nossa vida. Acontece muitas vezes conosco isso, né? Quantas vezes nós fazemos coisas boas, né? Para as pessoas, quantas vezes nós promovemos a fraternidade, nós nos esforçamos tanto por pessoas, e quantas vezes essas pessoas se voltam contra nós? Acontece ou não acontece? Acontece, né? E nós vemos isso no relato desse texto bíblico. Aquele povo que vivia tão bem lá no Egito, né? Enquanto José vivia, era rei, agora mudou o rei, né? E eles começam a ser olhados com maus olhos. E aí, a proposta desse novo rei: vamos começar a prestar atenção nesse povo, agir com mais prudência, porque eles estão crescendo muito, logo logo eles vão tomar o nosso lugar, né? Eles vão tomar o nosso lugar e vão acabar nos entregando aos nossos inimigos, né? Ou seja, aqueles que estavam conosco podem se tornar nossos inimigos. Então, eles olham com maus olhos, né? Aí eles começam a escravizar o povo de Israel, né? Porque o rei do Egito era um egípcio. Até então era José. Só que para eles José é um egípcio, porque José foi criado lá, né? Só que José, originalmente, lá nas suas origens, ele é israelita, né? Vamos dizer assim. Ele era do povo hebreu. Mas agora entrou um rei genuinamente egípcio que começou a escravizar o povo de Israel com pesados fardos, né? Uma dura escravidão, o trabalho no campo, tijolos e enfim. Minha gente, aqui é um retrato da nossa vida quando às vezes existem algumas fases da nossa vida nas quais nós estamos muito bem, muito bem. Mas existem fases que parece que não somente pessoas, mas também a própria vida se volta contra nós. Quando tudo começa a se degradar, a dar errado. Não sei se vocês já viveram isso, né? Quando as coisas, sabe, tá tudo tão legal, daqui a pouco começa a complicar, surge uma coisa aqui, uma coisa ali, né? Teve uns dias atrás, alguém aqui da minha paróquia pediu uma benção. Padre, me dá uma benção, porque, sabe, eu só tô ficando doente e tem acontecido tantas coisas, né, ao mesmo tempo na minha vida. Dá uma benção, né? Isso faz parte da vida humana, minha gente. Isso faz parte, né? Nós vamos acompanhar cada passo da liturgia, que é muito. Eu fico apaixonado pela Bíblia. E nós vamos ver que de todos esses males que hoje começam na vida do povo de Israel, Deus vai tirar um bem maior. Porque Deus não vai abandonar o povo. O povo vai sofrer bastante. Diga a vocês, nós vamos acompanhar a história da salvação, cada dia uma parte, conforme a liturgia da igreja, e nós vamos ver, o povo vai sofrer muito lá, porque agora estavam até então vivendo uma vida de mordomia, agora mudou o rei, agora eles vão começar a ser escravizados. Ou seja, a história virou, mas a história não terminou. E eu digo a você, não sei o que você tem vivido na sua vida, mas se você está vivendo um momento de dor, como esse povo de Israel começou a viver hoje, fica firme em Deus, creia que Deus está com você, porque
a história talvez tenha virado na sua vida, mas a história não acabou, ela vai virar novamente, ela vai desvirar. A nossa vida é constituída por ciclos, minha gente. Hoje eu estou num ciclo bom, fique esperto que amanhã o círculo vai girar e podem vir momentos difíceis. Se eu estou vivendo momentos difíceis, o círculo vai girar e virão dias de alegria. Ou seja, fica firme em Deus. Não se desapegue de Deus, não largue a Deus. Né? Esteja convicto de que Deus está junto de você a conduzir sua história, sua vida. Deus está junto de você. Né? Esse povo começa a viver uma vida amarga. Né? Lembra? Que você acompanha todos os dias, você se lembra, né, que esse povo vivia lá em Canaã. Né? Quando os irmãos de José, né, venderam José para a caravana e José foi levado para o Egito, eles viviam lá em Canaã. Depois que encontraram com José no Egito, José era rei, né? Eles ficaram surpresos. E aí, por ordem de Deus, José trouxe toda a sua família de Canaã para o Egito. Eu acho que eles deviam pensar assim: nós nunca devíamos ter saído de Canaã, se nós soubéssemos que seríamos escravizados aqui, depois que José morresse. Minha gente, olha para a nossa vida, né? Vamos olhar para a nossa vida. Né? Quantos sofrimentos nós já passamos, quantas coisas na nossa vida não deram certo. É ou não é verdade? Pelo menos na minha vida tem coisas, se eu tivesse o poder sobre o tempo, eu não sou Deus, mas se eu tivesse poder sobre o tempo, eu voltaria no passado e mudaria algumas coisas na minha vida. Eu acho que vocês que me acompanham também devem ter situações assim. Né? Também. Não é só o povo de Israel. Só que eles foram para lá porque Deus preparou essa história para eles. E eles, passando pela escravidão, haverão de se tornar um povo muito mais forte. Olha só o que diz o texto: quanto mais eram escravizados, mais eles se multiplicavam e mais cresciam. Às vezes, algumas coisas na nossa vida não dão certo por nossas indisplicências, por nossas imprudências. Mas Deus se utiliza ainda assim dessas situações de fracassos, de erros, para nos fazer mais fortes. Minha gente, do que não deu certo, Deus ainda se utiliza disso para nos fazer pessoas abençoadas. Creiamos nisso. Sabe, tem gente que vive num desprazer, entre aspas, numa depressão existencial, né? Porque, não deu certo isso, eu sou desse jeito, eu queria ser diferente do que eu sou, poderia ser de outro jeito, não sei. Para de ficar lamentando a sua história. Olha, levante-se, contempla a beleza da sua vida, o quanto você é precioso. Tem coisas que não deram certo, ou que você gostaria que fosse diferente? Tem, e todo mundo tem. Continue a viver, porque Deus vai te honrar, Deus vai te multiplicar. Quanto mais esse povo era escravizado e o Egito procurava diminuir, procurava eliminar, mais esse povo crescia, porque Deus está abençoando esse povo. Né? Olha, é muito bonito isso. Muito bonito, muito bonito. Pra gente colocar na nova vida da gente. Não desista. Enfrente a vida, Deus está com você. E você vai se tornar muito mais forte. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo o que você está esperando. Vai dar certo. Se não der certo ainda, tente de novo. Faça de outro jeito. A vida não acabou. A vida não acabou. Que bonita liturgia, né, minha gente? Eu fico apaixonado pelo texto da Bíblia. E eu gostaria de, antes de encerrar esse programa de hoje, né? Essa mensagem, ela é bem objetiva, ao mesmo tempo bem densa. Eu gostaria de não ficar florindo muito hoje, não estendendo muito hoje. Hoje não há necessidade. Só a parte final que eu gostaria de concluir com ela. O faraó deu esta ordem a todo o povo. O faraó percebeu que quanto mais eles batiam, machucavam, maltratavam os israelitas, quanto mais eles pesavam na escravidão, mais o povo, como eu acabei de dizer, crescia, se fortalecia.
Então o faraó encontrou uma solução. Lançai no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos. As meninas não precisam, mas os homens, porque sem o homem, eles vão se tornar fracos e não vão se reproduzir mais. Olha que interessante, né? Sem o homem, eles não... Isso daqui, é claro que já é uma prefiguração do que vai acontecer com Jesus de Nazaré. Lembra quando Maria dá à luz ao menino Jesus em Belém e chega a notícia até Herodes? O Messias nasceu em Belém, ele devia nascer em Belém e nasceu em Belém mesmo, ou seja, o Messias. Herodes, que era o rei daquele tempo, um rei abastardo, né? Um rei abastado, ele manda matar todas as crianças. Por quê? Porque ele quer matar esse tal Messias que nasceu, que vai ocupar o seu lugar. Ele tem medo de perder o trono. Então Herodes manda matar todas as crianças recém-nascidas. E acontece um grande extermínio de crianças lá quando Jesus... Só que a família de Nazaré pega Jesus e foge para o Egito, né? Lembram? Então ele não mata o Messias, ele matou um monte de crianças, que é o que nós chamamos de protomártires, né? As crianças, os santos inocentes, nós chamamos, né? E celebramos esses santos inocentes, essas crianças mortas, na celebração do Natal de Jesus, né? No fim do ano. Então aqui já é uma prefiguração. Ele vai matar todas as crianças para que todas as crianças do sexo masculino, para que esse povo enfraqueça. Minha gente, presta atenção no que o padre vai dizer nesses momentos últimos da nossa reflexão. Sobretudo vocês que são homens, você que é chefe da família, você que é pai de família. Você não é pai de família e chefe da família só porque você trabalha e você tem a missão de sustentar a sua casa. Você também recebe de Deus uma autoridade espiritual sobre a sua esposa e sobre seus filhos. Se você fracassar, não somente financeiramente, profissionalmente, socialmente, mas se você não for um homem forte espiritualmente, não estiver em comunhão com Deus, você vai se enfraquecer e vai enfraquecer junto com você todo o seu seio familiar. É uma mensagem muito bonita desse versículo. Sem a figura masculina, a fraqueza se enaltece. Por isso, pais de família, assumamos o papel do patriarca de nossas casas. Tem muito pai de família que parece mulher na sua fragilidade, na sua irresponsabilidade espiritual. Não que as mulheres sejam responsáveis espiritualmente, estou dizendo, mas o guardião espiritual da família, por primeiro, é o pai de família, né? E a gente vê tantas famílias, eu já vi isso aí, e às vezes eu falo nas missas, né? Os homens falam, a mulher vai rezar lá para nós. É o contrário, meu bem. As mulheres que sustentam, viu, a igreja. Eu sempre digo isso. Se olhar, quem mais serve, o grupo das equipes pastorais, predominantemente são mulheres. Porque os homens ainda não entenderam o seu papel na história da salvação da família, da sua família. Porque se tivessem entendido, tinha um número ou maior ou igual de homens em relação às mulheres. Vocês conseguem entender? Né? Claro que a mulher tem um papel importantíssimo, mas isso é refletido em outros momentos, né? A ternura, o papel feminino, que é o toque de docilidade de Deus no mundo, vem por meio da mulher. Mas o homem é o sinal, até mesmo na sua animalidade, de maneira antropológica, eu estou dizendo, o homem é o papel da força, da segurança, né? Então, minha gente, é para a gente refletir um pouco isso. É para a gente refletir o que o texto diz. O faraó quer enfraquecer o povo de Israel. Por isso vai matar todos os meninos. Enfraquecer e também conter o crescimento. Quando mata os meninos, não vai ter mais os fortes, né?
Ou seja, se tiver só mulheres escravas, elas vão aos poucos ir sucumbindo e desaparecendo. Então, vamos matar os homens. E também não vai se reproduzir. Só que não vai dar certo a tentativa dele. Porque ninguém mata o que é de Deus, ninguém apaga o que é de Deus. A gente tem que ter convicção disso. Ninguém acaba com o que é de Deus. Que essa palavra de hoje nos ajude, né? Queridos, vocês que me seguem pelas redes sociais, não esqueçam de curtir, compartilhar. E você que me ouve pela Rádio Rainha da Paz, continue escutando uma boa canção católica. Um dia abençoado, uma semana abençoada a todos vocês. Força e coragem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.